Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. Eu quero, com todo o meu coração, cumprimentar os meus amados irmãos em Cristo que me assistem neste momento. Este é um privilégio para mim. Quero saudá-los no nome extraordinário, inefável, admirável, sacrossanto, eterno e maravilhoso, o nome do Senhor Jesus. Eu senti uma inspiração da parte de Deus e resolvi pedir-lhe coragem para trazer esta mensagem. Creio que terei 3 tipos de assistentes, de pessoas que estarão me acompanhando, estarão visualizando esta programação. Em primeiro lugar, eu terei algumas pessoas que vão assistir só um pouco, porque são essas pessoas que não dão mais valor à palavra de Deus e tudo o que querem são fantasias e estão envoltas neste manto de velocidade excessiva que cobre a terra e por isso vão me assistir por 2, 3 minutos no máximo, nunca terão a ideia do que realmente eu estarei falando aqui. A segunda classe de pessoas são aquelas que, quando descobrirem qual é o assunto que eu estou trazendo, vão começar a se sentir ofendidas, prejudicadas, até acharão talvez que estão sendo atacadas e por isso vão desligar e não vão mais querer saber disto. A terceira classe de pessoas serão as pessoas que vão me acompanhar até o fim, porque são pessoas sensatas, são pessoas que amam a Bíblia Sagrada, são pessoas que querem ver o bem da igreja, são pessoas que não se conformam com esses desmandos que estão acontecendo agora no meio evangélico. A estas pessoas eu rendo por antecipação o tributo da minha gratidão. E já que elas vão ficar até o fim, eu lhes peço generosamente que, por favor, não somente curtam esta postagem de hoje, mas também compartilhem com seus irmãos, com as pessoas que você achar que devem ouvir, que lhes fará bem em estarem também acompanhando esta palavra. É uma palavra corajosa, eu sei, mas como representante de uma geração que zelou pelos princípios doutrinários, que zelou pela integridade do Evangelho, na maneira como ele tem que ser explanado para o povo de Deus, eu então estou falando hoje sobre profetas de plantão, profetas que estão abusando deste nome e desta função. Eu estou falando hoje sobre o perigo de profetas profissionais que estão se imiscuindo no meio do povo de Deus e, embora não pareça, mas a médio e longo prazo vão causar um grande mal ao povo de Deus. Eu nasci numa época em que os dons espirituais não estavam tão evidentes. Eu estou sendo sincero, e na minha infância eu, na verdade, vi poucas demonstrações dos dons espirituais. Mas, à medida que eu fui crescendo, eu saí do interior, fui para a capital, e eu comecei a ver, então, uma onda de avivamento que cercou, que invadiu a igreja do Senhor, e houve uma manifestação nova, poderosa, extraordinária, dos dons espirituais da igreja. E por isso, eu pude ter o privilégio de, ainda jovem, contemplar muitas coisas lindas feitas por Deus. Como pentecostais, nós cremos nos dons espirituais. De acordo com o que está escrito na palavra de Deus, principalmente em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. No caso do capítulo 14, é um capítulo praticamente dedicado ao dom de profecia. Nós conhecemos os dons espirituais, sabemos quais são. Algumas igrejas, na verdade, creem neles, mas não os conhecem. Não, há muitos crentes que depois de vários anos de fé, nunca viram um enfermo, na verdade, ser curado, nunca assistiram uma manifestação tão linda que é da interpretação de línguas estranhas, coisa muito linda. Ou então manifestações outras, como o dom de operar maravilhas, etc, etc. Hoje eu quero falar sobre profecia.
A palavra profecia está na Bíblia. Desde Gênesis, a palavra profeta aparece na Bíblia. Abraão foi chamado de profeta. Profeta de Deus é. E desde então, isto sem mencionar Enoque, o sétimo depois de Adão, que embora não seja mencionado como profeta nas Escrituras, lá no fim da Bíblia, bem no fim, antes do livro de Apocalipse, está escrito claramente assim. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a respeito da volta de Jesus. A Bíblia reconhece a existência de profetas. Profetas verdadeiros são uma doação de Deus para o seu povo. Houve profetas no Antigo Testamento e há profetas no Novo Testamento. Claro que há uma diferença grande entre profetas do Antigo Testamento e profetas do Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento eram reconhecidos como tal, podiam ser chamados de profetas, eram tratados como profetas, na maioria dos casos eram honrados como profetas, mas também pagaram o preço de serem profetas de Deus e sofreram muito. Eu vou lembrar somente 3 pessoas que sofreram muito porque foram profetas. Eu estou me lembrando de Oséias, eu estou me lembrando de Jeremias, eu estou me lembrando de Ezequiel, mas eu poderia falar de muitos outros. Aí eu já vejo uma diferença muito grande entre os profetas de ontem e os profetas de hoje. Os profetas de hoje não querem ser molestados. Os profetas de hoje não querem ser criticados. Os profetas de hoje não querem ser julgados. Os profetas de hoje só querem ser aplaudidos. Os profetas de hoje só querem ser reconhecidos. Por pouco, eles não pedem até troféus, porque estão realizando um grande ministério de profetas. No Antigo Testamento, eu volto a este assunto, no Antigo Testamento os profetas eram profetas por toda a vida. Eles exerciam o ministério profético enquanto viviam, de maneira que durante o dia ou a noite, no fim do ano ou no começo, eles eram profetas e profetas e profetas. O último desses profetas foi João Batista. Neste caso, Jesus foi muito explícito quando disse: a lei e os profetas duraram até João. Os profetas como pessoas que exerciam um ministério profissional. Era espiritual, era divino, mas era profissional, ministério de profetas. Então entrou Jesus, o profeta dos profetas. Ele foi reconhecido como profeta, por exemplo, um caso só para citar, quando ele restou o filho da viúva de Naim, o povo irrompeu em palavras de grande apreço e disse: verdadeiramente Deus visitou o seu povo e um grande profeta se levantou entre nós. Ele é chamado de profeta e é comparado a Moisés. São os 2 maiores profetas da Bíblia, Moisés no Antigo Testamento e Jesus no Novo. Só que Jesus é infinitamente superior a Moisés. Moisés era falível, Jesus é infalível. Moisés era humano, Jesus é divino, Jesus é Deus. Quando o Senhor estabeleceu a igreja e a fez surgir, a fez fundar, a fez inaugurar, a fez emergir no cenário público, foi no dia de Pentecostes. E naquele dia, Deus levantou de maneira muito especial a Pedro. Pedro que havia negado a Jesus. Pedro que havia dado demonstrações de imprudência, etc, etc, etc. Pedro foi ungido pelo Espírito de Deus e tornou-se o grande pregador do dia de Pentecostes. Daí para frente, a igreja já existe aqui na Terra, a igreja está inaugurada e ela começa a desempenhar suas funções. Nós temos então a primeira igreja, que foi a igreja de Jerusalém. A igreja mãe, conforme todos nós temos chamado ao longo dos séculos. Quando Deus, o Senhor Jesus, quando levantou a Paulo, quando o salvou do caminho de Damasco, declarou, através de Ananias, que ele havia sido um vaso escolhido para levar o nome do Senhor, levar a reis, também a gentios, né, aos filhos de Israel, etc, etc. E Deus deu a Paulo a missão muito especial, muito extraordinária, de apresentar o panorama doutrinário que a igreja deveria seguir, a fim de continuar exercendo o seu papel de continuadora da obra e do ministério do Senhor Jesus. Jesus completou a obra da redenção,
mas nós, como igreja, continuamos a obra de proclamação. E Paulo foi orientado pelo Espírito Santo a mencionar para a igreja do Senhor que o Senhor deu dons, e esses dons são para a igreja. E menciona, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 9:2. Um deles é o de profecia. O texto fala disto. E o contexto também diz que o dom de profecia, ou o dom de profetizar, é o maior dos dons espirituais. Agora, há uma diferença muito grande no Novo Testamento com relação ao profeta do Antigo Testamento. O profeta do Novo Testamento, ele pode ser um profeta que recebe da parte do Senhor o dom espiritual de profecia, e ele só merece ser chamado de profeta enquanto está profetizando, porque o dom desce do céu, ele é inundado por aquela manifestação do Espírito, ele ou ela, e então é um profeta de Deus. Muito bem. Agora, a outra maneira de ser profeta no Novo Testamento é quando a pessoa tem um ministério oficial que exerce perante a igreja e também perante o mundo. A esse ministério, que pode ser de pastor, pode ser de evangelista, é agregado o dom ministerial de profeta. E então ele recebe de Deus uma graça muito especial para tratar de coisas misteriosas, de coisas escondidas, de coisas ocultas, ou, usando a linguagem de Paulo na primeira carta aos Coríntios, de coisas profundas, das profundezas de Deus. Pois bem, então existem os profetas. Agora, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que há pessoas brincando de ser profetas. O que está acontecendo hoje é que, para muita gente, ser profeta é um entretenimento. O que está acontecendo hoje é que, para muita gente, ser profeta é uma diversão. Isto nunca foi propósito de Deus. Deus não dá dons para divertir, Deus não dá dons para entreter. Nós lemos da palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 14, os propósitos do dom de profecia. E lá, por exemplo, não diz que o dom de profecia é para dirigir, é para exortar, é para edificar e para consolar. Vejam bem, exortar, consolar e edificar. Hoje está acontecendo o seguinte: o dom de profecia, da maneira que se generalizou agora, ele somente atua com profecias que não exortam, só consolam e tampouco edificam. A profecia, para edificar, ela tem que estabelecer alguns conteúdos escriturísticos. A profecia, para edificar, ela tem que ser uma aplicação da palavra de Deus dentro do coração da pessoa. Então, essas profecias, e estão em grande número, são multidões e multidões, essas profecias não edificam. Essas profecias somente consolam, porque elas são muito revestidas de um conteúdo de autoestima. Então as pessoas se sentem confortadas, se sentem exortadas, se sentem animadas, se sentem compelidas a avançar. Só que são profecias diferentes da de Joel, são profecias diferentes da de Miqueias, são profecias diferentes da de Isaías, são profecias diferentes mesmo das profecias que nós temos no Novo Testamento. Ágabo, por exemplo, chegou e profetizou, tomou o cinto de Paulo, com ele cingiu seus próprios lombos e disse: assim eu vou fazer com o varão de que esta cinta. Esse tipo de profecias não existe. Você pode vasculhar na internet essas profecias que nós chamamos de pesadas, de audaciosas, no melhor sentido da palavra, elas não existem. Então, estou trazendo hoje uma palavra de advertência. Irmãos, irmãs em Cristo, pastores, meus colegas, vamos despertar, vamos acordar. O que está acontecendo? Tem gente brincando de ser profeta, tem gente brincando de falar algo como se fosse profecia. Para ser verdadeiro, eu gostaria de dizer que mais ou menos uns 20, talvez nem 25 anos, vamos dizer 25, de 20 a 25 anos para cá, apareceu nos púlpitos das igrejas um costume que nunca existiu no passado. As pessoas se identificarem perante o seu público como: eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. Dá uma olhadinha na Bíblia e veja se os profetas diziam que eram profetas.
O grande profeta João Batista, uma vez, quando quiseram que ele se identificasse, ele foi logo dizendo: eu não sou Cristo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, sou apenas a voz do que clama no deserto, nada mais. Hoje existe uma fome de ser reconhecido como profeta e uma sede de declarar: eu sou profeta. É um atrevimento, quase eu diria uma petulância. E, sobretudo, é um abuso, é um exagero, é uma façade sinal. Quem vai dizer que você é profeta, meu irmão ou minha irmã? Não é você mesmo ou você mesma. São os outros que ouvirem a palavra. E eles não vão chamar você de profeta enquanto você está profetizando. Eles vão chamar você de profeta depois que as profecias se cumprirem. É um verdadeiro escândalo que está acontecendo agora. Profecias que dão datas, profecias que anunciam fatos, profecias que predizem acontecimentos que nunca se realizam, fatos que nunca acontecem. Que é isto? Está-se, porventura, brincando de ser profeta? Qual é o maior perigo desse tipo de profecias levianas, desse tipo de profecias rasteiras? O maior perigo que eu vejo é o perigo de desencaminhar as pessoas e afastá-las de quê? Do centro que é a Bíblia Sagrada. Tem gente que não quer mais estudar a Bíblia. Tem gente que não quer mais a direção de Deus vinda da palavra. Está esperando a hora de ser lançado aquele canal que vai trazer novas profecias. Está esperando a hora em que aquela página vai aparecer com as profecias. E sabe o que está acontecendo? Eu percebo que há hoje milhares de crentes que fizeram dessas profecias o seu horóscopo. Elas acessam a internet para ver qual é o horóscopo do dia, qual é a profecia do dia, o que é que Deus tem. Então, quando começa o mês, a profecia é: este mês será o melhor mês. Quando começa o ano, a profecia é: este será o maior ano. O que é isto? Em que mundo nós estamos? Que igreja é esta? Que Bíblia é esta? Que Espírito Santo é este? Mas, na verdade, eu vejo que o maior de todos os perigos desses profetas levianos, desses profetas frouxos, desses profetas baratos, o maior perigo é porque eles falam em nome de Deus e alguns deles nem conhecem a Deus, alguns deles nem leem a palavra de Deus, alguns deles não têm a menor intimidade com Deus. Que abuso! Uma pessoa chegar e falar e dizer: Deus está te dizendo. Mas quem foi que disse que Deus está dizendo? Agora escute bem o que eu vou lhe dizer. Talvez vai ofender algumas pessoas, como eu disse no princípio. É possível que tenha gente que já desligou. Ainda bem que você continua. Você vai me ouvir até o fim agora e espero que seja útil para você. Por exemplo, as pessoas dizem: Deus me falou isto, Deus me falou isto. E são 5, são 10, são 500, são 10 mil, são 20 mil. Você pode facilmente verificar que são milhares de pessoas que estão indo nessa onda de profecias diurnas, nessa onda de mensagens, entre aspas, proféticas, nessa onda da voz de Deus, tudo entre aspas. Por que está acontecendo isso? E eu vou fazer uma declaração muito corajosa. Essas pessoas que estão dependendo dessas profecias chãs, dessas profecias horizontais, dessas profecias da mente humana, elas acreditam no que aquele cidadão ou aquela cidadã, no que aquele irmão, do que aquela irmã está dizendo, porque eles não ouvem a voz de Deus diretamente. E quem gosta muito de depender dessas palavras proféticas são as pessoas que não ouvem a voz de Deus. Então essas profetadas são escape para as pessoas que não têm comunhão com Deus. Elas são uma válvula de escape para quem não ora, uma válvula de escape para quem não jejua, uma válvula de escape para quem não quer ler a Bíblia. E ainda mais, é uma válvula de escape para quem não quer ser confrontado com Deus. Oh, amados irmãos, seria muito bom se os pastores brasileiros, pastores pentecostais, homens sérios, que estão liderando a Igreja de Cristo, seria bom se eles pudessem se unir, se eles pudessem usar a mesma linguagem, se eles pudessem possuir a mesma voz e começassem a exortar o povo, começassem a advertir o povo. Nós não precisamos condenar
as pessoas que estão fazendo isto e aquilo. Nós vamos condenar o que está sendo feito. Nós vamos orientar os nossos irmãos em Cristo, devemos orientar os membros das nossas igrejas para que, por favor, procurem ter o privilégio de ouvir alguma vez a voz de Deus ao seu coração e não seja apenas pessoas que estão usando intermediários. Davi ouvia a voz de Deus. Davi sabia o que Deus queria. Davi sabia qual era a intenção, o propósito e o plano de Deus para ele. Mas no dia que Davi pecou, ele precisou que o profeta fosse à sua casa para falar, porque o fio de ligação, o instrumento de conexão se transformou em uma colisão espiritual. E Deus mandou Natan falar com Davi. Naturalmente, Davi se espantou que o profeta fosse falar com ele, já que ele falava com Deus. Por isso ele disse, por favor, torna a dar-me a alegria do teu Espírito Santo, porque uma grande evidência da alegria do Espírito Santo é a liberdade que o Espírito Santo dá para nós de podermos ouvir a voz de Deus diretamente. Muito bem, eu já vou terminar, eu não quero ser exaustivo, mas eu quero trazer a mensagem completa. E quem sabe, hoje, com esta mensagem, quem sabe, só Deus sabe disso, pode até ser possível isto, quem sabe está se lançando hoje uma pedra fundamental para o edifício de reajuste desta situação, que daqui a pouco vai ser uma situação de calamidade. Você quer que eu lhe diga mais uma coisa? Vai ser muito forte, mas eu já disse coisas fortes hoje. Alguns desses profetas estão usando muito as mídias sociais para serem vistos pelos homens. Isso é uma expressão bíblica. Jesus condenou tremendamente os fariseus porque o que eles faziam, eles queriam que fossem vistos pelos homens. É a mesma coisa que está acontecendo. As pessoas querem ser vistas pelos homens. Uma outra questão que eu não posso deixar de falar antes que eu termine é que quando uma pessoa hoje fica inquieta, ela fica ansiosa porque ainda não recebeu a profecia do dia, ela vai então consultar. E olha só, pessoas que nunca foram espíritas estão fazendo dos profetas os seus médiuns. Pessoas que nunca tiveram parte com o orixá estão fazendo dos profetas da igreja os seus guias. Irmãos, é tempo de acordar, é tempo de despertar. Mas para que não pareça que eu estou no extremo terrível, não, eu não estou no extremo. Eu nunca fui dos extremos, nem esquerda, nem direita. Deus sempre me permitiu conservar-me no centro. E quem tem noção do que é o centro da palavra está de acordo comigo naquilo que eu estou falando agora. Os revoltados são pessoas que estão ou deste lado ou do outro lado. Vamos para frente, antes que eu termine, como eu dizia, eu quero dizer-lhe mais uma coisa. O que nós podemos fazer? Nós vamos combater com essa gente? O que vamos fazer? Vamos fazer uma guerra? Vamos processar alguém? Não. Vamos fechar os ouvidos àqueles que falam em nome de Deus, sem que fosse em nome de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz que Jesus falou mais de uma vez, acautelai-vos dos falsos profetas. Outra coisa que Jesus disse, que naquele dia, ele terá que dizer para algumas pessoas, vocês profetizaram em meu nome, mas eu não conheço vocês. Você acha que Jesus está se referindo aos verdadeiros profetas? Claro que não. Você acha que Jesus está se referindo aos profetas que de fato têm a voz de Deus? Claro que não. Está referindo-se a esses profetas de plantão. Está se referindo a esses profetas profissionais. Está se referindo a esses profetas baratos. E de tão baratos se tornaram finalmente levianos. Agora, eu queria ainda dizer, em nome da verdade, em nome da palavra de Deus, que um profeta verdadeiro não profetiza todos os dias. Um profeta verdadeiro não profetiza todas as horas. Um profeta verdadeiro não vive profetizando. Dê uma olhadinha para os profetas da Bíblia. Joel foi um profeta e foi profeta durante vários anos. Seu livro, você sabe quão pequeno é. Oséias foi um grande profeta. Olha o seu livro. É um livro que faz parte dos profetas menores, 14 capítulos. Por que o profeta de hoje tem que profetizar todo dia? E alguns profetizam pela manhã, à tarde e à noite. Irmãos,
Não acham que é tempo de mudar esta situação? Irmãos, não acham que é tempo de rever estes conceitos? E por isso, nós vemos que hoje a igreja está carente de lucidez espiritual. E essa multidão de pessoas que ficam dizendo para as profecias, amém, 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 recebo, 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 é tudo o que elas sabem dizer. Porque elas nem sabem distinguir entre o verdadeiro e o falso. Elas não sabem distinguir entre o ouro que está na cabeça ou o ferro que está, ou o barro e o ferro que estão nos pés. Deus nos ajude. Deus abençoe sua igreja. Deus se compadeça do seu povo para que desperte em tempo oportuno e não siga a guias humanos, e não siga a médiuns evangélicos, e não se consulte com horóscopos que estão dentro da casa de Deus, querendo influenciar o povo de Deus. Bom, profecias de brincadeira ou profecias de verdade? Para concluir com últimas palavras, eu quero fazer a minha profissão de fé. Eu creio em profecias. E algumas delas que eu tenho recebido da parte de Deus, pessoas que têm sido usadas por Deus para mim, e graças a Deus não foram milhares, graças a Deus não acontecem todo dia, mas algumas têm sido tão reais, que eu tenho que louvar a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Distinga as coisas enquanto é tempo. Fique no caminho certo enquanto é tempo. E se você quer receber mais material bíblico, eu lhe ofereço a oportunidade de assinar a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes através do seguinte site: www.pbsgesielgomes.com. O Senhor te abençoe e te guarde. E como eu havia dito no princípio, eu digo agora no fim, se você acha que mais pessoas precisam ouvir esta mensagem, o que você tem que fazer? Compartilhe. Vamos incendiar o Brasil com uma mensagem de repressão a estes abusos que estão acontecendo. Profetas de brincadeira? Não. Que prevaleçam os profetas legítimos, que são capazes de sofrer pelo que profetiza, que são capazes de não serem aplaudidos pelo que profetizam, mas em compensação serão sempre honrados por Deus, e o que eles dizem sempre se cumprirá. Deus a todos abençoe no extraordinário, maravilhoso e santo nome do Senhor Jesus. Amém.